Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. E hoje, para esse domingo, que é o quarto domingo da Quaresma, nós vamos refletir sobre a parábola do amor misericordioso de Deus, ou também chamado como parábola do Filho Pródigo. Enfim, dão-se várias menções, vários títulos para essa passagem, muito interessante. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos ilumine nesse dia. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, enfim, com a sua comunidade. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais velho disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. O pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo e, ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto, tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje nós temos essa bela passagem sobre Lucas capítulo 15. Jesus ele conta uma parábola sobre o amor misericordioso de Deus, que é um espelho para a alma humana, para a gente se enxergar, a gente se ver aí dentro. Mas é um retrato também do amor divino, como é que Deus age, como é que Deus sente e vê as coisas. Bem, então Jesus ele está narrando aqui como que Deus é próximo. Deus não é um Deus distante, é um Deus mais próximo do que a gente poderia imaginar. Ele, na verdade, é um pai que vai ao encontro daqueles que se perdem. É assim que Jesus nos faz imaginar Deus. Nós temos 3 personagens que Jesus coloca nessa parábola, enfim, cada um reflete um tipo de comportamento. Nós temos um filho aqui, o chamado filho mais novo, nós temos o filho mais velho e nós temos o pai, finalmente. O filho mais novo, ele é um filho que tem dificuldades, sem dúvida. Ele tem uma queda forte, para essa questão de ir embora, estar no mundo, etc. Ele vai embora, depois a gente percebe na parábola que Jesus narra que ele vai retornar, enfim. Ele pede a herança antes da morte do pai, o que era praticamente um insulto, porque ele quer ir embora da casa do pai, enfim. Ele rompe os laços familiares com o seu pai e rompe também os laços espirituais, sem dúvida. Ele quer uma liberdade sem responsabilidade. E é assim que ele vê o mundo, é assim que ele percebe o mundo. Ele quer curtir, ele quer ir embora, ele quer fazer o que acha melhor da sua vida, etc. Mas, embora que ele queira isso, ele de fato vai chegar a uma situação, a uma experiência que nós chamamos fundo do poço,
ele realmente vai ter essa experiência do fundo do poço, ele vai experimentar a solidão do egoísmo, que a gente poderia chamar de um deserto existencial. E aí, nesse deserto existencial, ele vai cair em si. E aí, caindo em si, ele vai se arrepender, né? E não é só reconhecer a culpa, mas reconhecer a própria perda da identidade também que ocorre nessa experiência de ir embora da casa do pai. Porque ele diz para si mesmo, entre aspas, eu sou filho, eu não sou escravo, mas ele perde a identidade. Enfim, aí na parábola aparece o pai que tem um amor incondicional, sem dúvida, uma compaixão muito grande. E quando esse filho volta, ele não espera explicações, ele não espera nem pedir de desculpa, ele não espera nada, que ele diga nada. Então esse pai apenas corre, abraça, né, para restaurar a dignidade do seu filho. Então é isso que ele faz. Ele tem uma compaixão ativa, né, e ele celebra uma festa para o seu filho, para o retorno do seu filho. Nós podemos chamar a festa da graça, é uma imagem aqui para nós. Enfim, celebrando uma vida que renasceu, sem dúvida. Um filho que estava perdido e volta, né, a ser reencontrado, enfim, isso é motivo de grande alegria para o pai. Então aqui se revela o coração do pai. É um pai que não nega os erros do filho, mas ele valoriza mais o reencontro do que o julgamento e a condenação em si. Ele está mais preocupado em ter, de fato, reencontrado esse menino ainda vivo, porque poderia estar morto, na verdade. Enfim, e aí aparece o outro personagem, que é o filho mais velho, que vive numa espécie de prisão da autojustiça. Enfim, ele tem um relacionamento contábil com o pai. Enfim, ele vê o pai como um patrão, ele vê o amor como uma espécie de troca. O amor não é uma coisa gratuita para esse filho, é uma espécie de troca. Como ele diz assim, entre aspas, nunca me deixe um cabrito. Então o amor é visto como uma espécie realmente de troca. E ele cultiva dentro do seu coração inveja e amargura, que é um outro grande problema desse filho aqui. Ele recusa-se a entrar na festa, fica preso a uma determinada ilusão de que a sua fidelidade, né, era sobre cumprir regras e não era sobre cultivar o amor. Então ele vive certas ilusões na mente dele. Enfim. E há um convite à conversão aqui para ele, inclusive, né? O pai lhe recorda o seguinte, entre aspas, tudo que é meu, filho, é teu. Colocamos entre aspas porque a voz do pai falando, né? Porque não faz sentido essa reclamação, essa amargura, essa raiva dele. Enfim, Deus ele não faz ninguém celebrar a festa da graça. Mas Deus insiste em a gente entrar na dinâmica da misericórdia dele. Isso ele vai insistir. Ele gostaria que esse filho mais velho entrasse na dinâmica da misericórdia. Mas, de fato, a gente pode se perguntar aqui, com qual filho a gente se identifica? Afinal de contas, filho mais novo, filho mais velho, ou ambos? Como seria a nossa situação diante dessa parábola, né? Porque o que nos impede de entrar na festa da graça? Ele recusou-se, o filho mais velho, a entrar nessa festa. Mas o que nos impede, de fato, em nossa vida de celebrar a graça de Deus? Enfim, como praticar a compaixão do Pai? Outra pergunta importante. Porque será que somos pessoas de compaixão? Essa quaresma está nos levando a pensar, a entrar na reflexão, enfim, a confessar nossos pecados. Vamos pedir a Deus que nos ajude, né, a compreender a presença misericordiosa de Deus em nossa vida, que nos chama a celebrar essa festa, né, da alegria, da graça, enfim, da sua presença. Vamos concluir agora a nossa reflexão com a bênção final. Não deixe de dar o gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.